E aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente alterou algumas formas da gente dar aula, tá? Então, provavelmente, a gente ainda não sabe, eu vou rever isso, teremos dois vídeos por semana. E aí, então eu vou diminuir o tamanho desses vídeos até para poder auxiliar vocês poderem estudar com mais tranquilidade, porque senão vai ficar muita informação. Vocês sabem que com vídeo não há interação direta, então facilita eu passar a matéria e vocês podem pausar e verificar o que eu estou falando, quais as informações que estão sendo passadas, tá? Então a gente vai ver isso. Então tem os horários para vocês poderem acessar os vídeos da agora para frente. Então nas quartas-feiras agora vocês já vão ter vídeos, tá? E a gente está na página 56. A gente ainda não corrigiu os exercícios porque essa semana é de feriado, né? Então a gente está na página 56. Esse vídeo vai ser uma matéria a mais. Eu não vou passar a correção dos exercícios. A correção a gente tenta fazer na live, tá? Depois eu posto as respostas dos exercícios para vocês. Então hoje a gente vai estar na página 56 e 57. Somente essas duas páginas. Peguem seus livros, tá? Já fiquem com os marcadores de texto nas mãos para poder verificar e ver o que eu estou te pedindo para você ter mais atenção nessa página 56, ok? Então na página 56 a gente está falando sobre povos brasileiros tradicionais, os direitos legais de territorialidade, de como que a lei tenta abordar esses povos, que não são um, tá? São vários. E aí, já no primeiro parágrafo, no finalzinho dele, ele já está te falando quais são esses povos. Eu vou até ler aqui, ó. Indígenas, quilombolas, ciganos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco, babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, marisqueiras, ribeirinhos, caiçaras, sertanejos, jangadeiros, açorianos e etc. São vários. Pode sublinhar todos eles porque todos eles têm um estilo de vida diferente e a lei, né, que a gente tem desde a Constituição de 1988, uma Constituição nova no Brasil, tenta verificar cada cultura diferente desses povos para garantir a eles isso. E é basicamente isso que a gente está vendo aí, ó. Nos slides que eu estou mostrando para vocês, tá aqui, ó. Nós estamos na página 56, tá? 56, 57. E aí, ó, que povos são esses? Como que a gente sabe que são esses povos? Na página 56 está te falando lá embaixo, tá? Então, com organização social própria, eles possuem um tipo de organização que é somente deles, ou seja, quem manda, quem não manda, como é que os filhos aprendem, como é que os pais trabalham, como é que as mulheres trabalham, tá? Como é que as crianças estudam. Existe uma organização social diferente da nossa, possui sua própria cultura diferenciada, então eles têm características culturais que são só deles, tá? E essa cultura, para existir, depende de um território. Esse território onde eles vivem está diretamente ligado à cultura. Se você corta o território, a cultura deles desaparece. E tudo isso que a gente chama de comunidades tradicionais desaparece. Eles usam os recursos naturais daquela região, tá? Tudo isso está na página 56 aí, tá? Tá escrito em Você Sabia aí embaixo. Então, os recursos naturais auxiliam a cultura deles e a condição de sobrevivência deles tem a ver com o retirar esses recursos naturais desse território que eles vivem. E todo esse conhecimento é trazido por tradição, ou seja, de pai para filho, de filho para neto, para bisneto. Por isso que são chamados de tradicionais. Esse tipo de conhecimento é passado de pai para filho e de geração em geração através de tradições orais e de outras formas que a gente tem, né? Comemorações, datas, enfim, datas festivas, tudo isso é ligado exatamente à tradição. Tá? E aí embaixo vem Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A política de desenvolvimento sustentável está ligada diretamente ao território, que é o espaço, como eu acabei de falar, necessário para a reprodução cultural desses povos. Se esse território desaparecer, ele vai acabar perdendo essa cultura que é diferenciada, esses povos desaparecem. Tá? Essa política que a gente fala, que está escrito na página 56 aí no Você Sabia, ela está baseada em lei. E essa lei, ela defende esses povos, defende esse território, porque dentro desse território, por eles viverem em tradição, a tradição deles já protege. Então, esse território acaba se tornando protegido porque existe um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável é porque esse estilo de vida deles já é sustentável. Então, está no equilíbrio dos recursos que eles usam daquela região. Então, eles mesmos preservam, não é porque eles são treinados para preservar, mas é porque o estilo de vida deles já determina essa sobrevivência baseada nessa preservação do meio ambiente da região. Então, a lei do Estado tenta trazer isso, e só ocorre porque existe um equilíbrio, ou seja, eles vivem sem precisar de desmatar demais a região. Aí a gente já vai para a página 57, tá?
Aqui eu trouxe duas imagens para vocês, por exemplo, quebradeiras de coco, tá? Um exemplo, isso lá no Maranhão. Aqui os ciganos, tá? Eles são povos itinerantes, né? Do Brasil. Tem uma cultura muito negra envolvida ali, algumas religiões negras, tá? Aqui eu só trouxe dois exemplos, mas no seu livro, onde vocês acabaram de sublinhar no primeiro parágrafo da página 56, aí no finalzinho do primeiro parágrafo, antes da palavra cidadania, tá te mostrando isso. E para finalizar esse vídeo, nós estamos na página 57 agora, tá? Nós vamos falar um bocado sobre os povos indígenas, tá? E aí na página 57, você já tem que ter uma noção muito clara de quem são esses povos indígenas. A gente já sabe que eles são os originários, são os principais que viviam aqui antes dos portugueses chegar, tá? São os principais povos que viviam, então eles são descendentes dessa terra muito antes da cultura europeia chegar aqui, tá? E aí nós temos uns problemas que os povos indígenas enfrentam no Brasil. O problema 1 é a apropriação indevida das terras deles, tá? Tá no seu livro, na página 57, no primeiro parágrafo. Então, a apropriação indevida é porque essa terra ela é garantida por lei pelo governo federal. E aí o governo federal ele faz o quê? Ele defende essas terras, porque é basicamente só o governo federal que é responsável pela manutenção. Então a única coisa que garante que os indígenas tenham essas terras aí é basicamente o governo federal. E aí, para defender essa terra, é necessário algumas leis, que a gente está percebendo com o passar dos anos, isso faz muitos anos mesmo que tem ocorrido, que existe uma tomada de terra sobre os indígenas. Até porque esses papéis que garante a terra deles é totalmente feito pelo governo federal. Eles já vivem lá muito antes da gente. Só que se a terra é do governo e alguém toma a terra, a pessoa que não tinha terra agora tem terra sem precisar de pagar um centavo. Então, um dos principais motivos da tomada de terra na região tem a ver com o gado, tem a ver com a soja, tem a ver com a agricultura, pecuária extensiva. Então se ganha muito dinheiro porque o governo, você não compra essas terras na mão de ninguém, você toma essas terras dos indígenas. Então esses são os principais problemas que eles sofrem por lá. E aí você tem alguns números para mostrar a quantidade de indígenas que nós tínhamos. Se a gente for comparar, obviamente, na época da chegada de Pedro Álvares Cabral, é absurdo. Nós tínhamos quase 6 milhões de indígenas nesse território. Hoje nós não temos 1 milhão, não chega a 1 milhão, 800 mil mais ou menos, de acordo com os dados do IBGE. Porém, aí nós temos aí no seu livro, já mais para o finalzinho, mostrando o tamanho do território brasileiro que é tomado por indígena. Que é tomado não, né? Que o governo federal cuida para que os indígenas vivam ali. 13% somente do território brasileiro. 98% dos indígenas e das terras indígenas estão na Amazônia. Isso explica a intimidade que os indígenas, que são povos tradicionais, é um dos povos tradicionais que nós citamos, né? Eles estão intimamente ligados com a floresta. Sem os indígenas, a floresta, de acordo com o nosso estilo de vida, desapareceria. E eles, por viverem ali, eles também defendem a floresta, tá? E aí você tem 270 línguas diferentes, 98% desse território e desses povos estão na Amazônia, e por isso essa discussão tão grande em torno da Amazônia, tá? E aí na página 57 a gente finaliza, no próximo vídeo, então a gente já vai passar para a página 58. Antes do próximo vídeo a gente já vai ter uma live, na live a gente vai discutir as questões. Depois eu vou passar para vocês a resposta dessas questões. E aí no outro vídeo a gente já vai para a página 58, ok? É isso, pessoal. Forte abraço. Tchau.